Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou tratar aqui do Fundo Imobiliário GGRC e vou trabalhar todo o caso a respeito das lojas americanas e o impacto que nós teremos dentro do fundo imobiliário. E claro, eu vou fazer isso com base também em toda ali aquela conversa que o professor Baroni teve junto com a gestão do GGRC, e eu vou trazer alguns pontos que eu considero aqui bastante importantes que você, investidor de fundos imobiliários, deve estar sempre atento. Mas tudo isso eu vou conversar com vocês logo após a vinheta. Então, vamos pro vídeo. Bem, para a gente começar, eu já vou trazer vocês direto aqui para a tela para a gente trabalhar sobre um fato relevante que o próprio GGRC lançou. Aqui ele fala que no dia 11, a companhia das lojas americanas, ela lançou um fato relevante dizendo aquela questão que todos nós sabemos já de um rombo de 20 milhões de inconsistências no balanço e que nós já sabemos da notícia que esse provável rombo, vamos dizer assim, porque eu não quero dizer especificamente que teve ali alguma fraude, eu prefiro me abster um pouco de comentar sobre isso, mas nós sabemos que esse valor subiu para 40 bilhões de reais e que a loja americana já pediu uma recuperação judicial, ou pelo menos ela pediu para que não houvesse o bloqueio de bens e valores para que a própria atividade não ficasse inviabilizada. E aqui no fato relevante, eles colocam algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que o contrato de locação do centro de distribuição está em Uberlândia, em Minas Gerais, e ele tem aqui, ele coloca quase 90 mil metros quadrados de área bruta locável, e ele coloca aqui que faz parte do B2W, que é a empresa do grupo Americanas. Eles colocam aqui algo que é extremamente importante para nós. Primeiro, que é muito importante que nós saibamos disso antes de entrar em qualquer fundo imobiliário, analisar qual a tipicidade do contrato que nós estamos falando. Nós sabemos aqui, pelo fato relevante e também pela análise dos relatórios gerenciais, que se trata de um contrato atípico de locação, ou seja, é um contrato com um prazo de vencimento bastante grande e que, consequentemente, acaba tendo algumas questões a respeito das revisionais de aluguel bem específicas e devem ser detalhadas em cada contrato específico, e claro, tudo isso é colocado no relatório gerencial para que a gente tenha mais ou menos uma noção do que está acontecendo lá dentro. Mas o que é mais interessante que nós saibamos nesse momento é o vencimento do contrato, ele vai ocorrer aqui no mês 9 do ano de 2027. Mas o que é interessante que nós saibamos, e eu vou até mudar de cor aqui para que a gente tenha a real noção do que eu quero dizer, que ainda não foi cedido a totalidade para o fundo daquele galpão logístico que nós temos em Uberlândia. O fundo, ele tem uma participação hoje de aproximadamente 80% deste galpão logístico. Ainda era necessário o pagamento de algumas tranches, alguns pagamentos ainda deveriam ser feitos, mas ainda não foram realizados. Aí, o que o fundo ele diz pra gente? Olha, o contrato atípico ele tem uma característica muito específica, e a característica mais preponderante que nós temos aqui é se o locatário ele deixar o imóvel antes do prazo de vencimento. Claro, nós temos algumas exceções, mas a regra é de que nós devemos pagar todo o período final de locação. Ou seja, se as lojas americanas saíssem hoje no ano de 2023, ela teria que pagar o correspondente dos aluguéis até aqui o mês 9 do ano de 2027. Isso daria alguma coisa em torno de 106 milhões de reais, caso a loja americanas ela deixe de ficar naquele galpão logístico, tenha que entregar. Só que o que acontece? Nós temos algumas questões que são específicas da recuperação judicial, que o juiz ele pode determinar ali uma forma pela qual vão ser trabalhados esses contratos, não só com o fundo imobiliário, mas também com seus fornecedores e outras pessoas, inclusive os bancos, que estão sendo, claro, mais prejudicados por conta do risco sacado, que, enfim, já imagino que tenham conhecido bastante a respeito desse termo, porque diversos youtubers já falaram sobre isso e já fizeram uma análise bem detalhada a esse respeito. Então, para que a gente tenha realmente uma noção do que vai acontecer nesse caso, precisamos primeiro enxergar um passo antes, que é o porquê que você investe em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, e aí eu vou até trazer vocês aqui para mim, para que a gente possa conversar um pouco melhor sobre isso, que é, quando você
decide por comprar uma cota de um fundo imobiliário, nós fazemos uma análise que é até um pouco clichê falar, mas é localização, localização e localização. Por que muitas pessoas falam isso? Porque os contratos que existem por detrás dos fundos imobiliários, eles são baseados, muitas das vezes, com empresas que algumas vezes podem ter um fluxo de caixa positivo ou, como no caso das americanas, um fluxo de caixa negativo, um valor ali monstruoso que ela está devendo. Então, no final das contas, o fundo imobiliário ele está muito mais vocacionado a uma análise de localização e qualidade do ativo do que efetivamente do contrato ou a qualidade do inquilino que está lá dentro. Porque contratos terminam, inquilinos, vamos dizer, entre aspas, eles morrem, né? As empresas elas podem falir, elas podem deixar de existir, mas o fundo imobiliário, a localização, a natureza daquele fundo imobiliário, ele não vai deixar de existir. Ou seja, pode ser que a Lojas Americanas ela saia desse galpão logístico, talvez não tenha dinheiro para pagar efetivamente o valor desse contrato e não consiga honrar com esse pagamento. No entanto, aquele galpão logístico ele permanece ali existindo. E eu vou trazer vocês aqui para o fato relevante. Eles até colocam que esse galpão logístico ele é de extrema importância. Por quê? Porque ele abastece e distribui 12 estados brasileiros, ou seja, ele está extremamente bem localizado. Ou seja, então, mais uma vez, trazendo aqui para mim, o que é importante? Que você entenda que os fundos imobiliários, eles são preponderantemente a razão de investir pela localização. Especialmente se você enxerga que você tem dentro de um portfólio bastante diversificado uma distribuição geográfica interessante e galpões logísticos com qualidade e capacidade de piso bastante bons, você tem um fundo imobiliário protegido. E é normal que haja vacâncias dentro do fundo imobiliário. Só que, trabalhando especificamente sobre vacância, eu vou trazer vocês aqui para o relatório gerencial apenas para que a gente consiga enxergar algumas coisas. Primeiro, eu vou trazer vocês aqui para o que ele coloca, que o fundo imobiliário, basicamente aqui, ele locou das americanas, tem todo aqui o valor do aluguel, tem o valor por metro quadrado do aluguel, enfim, tudo mais, ele coloca as especificações aqui deste imóvel. O que é interessante que a gente veja, primeiro, que ele está a R$ 21,26 o metro quadrado. Se nós formos aqui de novo para o fato relevante, é interessante que eles colocam aqui que o valor de locação está abaixo da média do mercado na região, ou seja, se a Lojas Americanas sair, conseguindo talvez pagar esse valor todo para a gente, deixando aquele galpão logístico vago, nós vamos conseguir uma reprecificação, um contrato talvez até mais interessante do que esse que efetivamente está hoje vigente, e nós vamos ter uma reprecificação do fundo imobiliário e vamos ter inclusive uma oportunidade muito ímpar de comprarmos um fundo imobiliário hoje com bastante desconto por conta da falta, vamos dizer assim, de perspectiva do que vai acontecer efetivamente. Só que isso, claro, é justificável porque se nós pegarmos aqui o relatório gerencial e formos especificamente para a parte das receitas, vou até aumentar para que a gente consiga enxergar bem. Mensalmente, e aqui coloca de novembro, Lojas Americanas, em relação à distribuição do resultado, equivale a praticamente 20% do fundo, e numa ordem semestral nós temos alguma coisa aqui na casa dos seus 17,5%. Ou seja, a Lojas Americanas ela é extremamente representativa para o resultado do fundo, e isso justifica, claro, a queda, pelo menos momentânea, no GGRC. Por quê? Se pegarmos efetivamente o que aconteceu do dia 11 de janeiro para a atual data, nós vamos ter uma queda aqui na casa dos seus 10%. Claro, não é que exatamente eu peguei da máxima de um dia até a mínima do dia de hoje que fechou o pregão, mas ainda assim nós temos uma queda bastante representativa, o que pode ser para aquele investidor de longo prazo uma oportunidade ímpar de você comprar esse ativo. Afinal de contas, esse preço ele só ocorreu aqui em meados, vamos dizer ali, de agosto, um pouquinho ali de julho do ano passado. Ou seja, praticamente 6 meses depois, nós temos uma oportunidade novamente nesse fundo de entrar com um desconto bastante interessante. Eu não quero dizer que não vai haver um desconto maior, que afinal de contas, na hora que o valor do aluguel ele não for pago ao GGRC e houver uma diminuição dos seus rendimentos mensais, é muito provável que nós teremos uma queda ainda maior aqui no fundo imobiliário, e você deve, como investidor de longo prazo, enxergar que existem possibilidades grandes de
uma vez locado novamente esse espaço, você ter comprado o fundo imobiliário com bastante desconto e usufruir primeiro de uma renda maior e de uma valorização da sua própria cota ali do fundo imobiliário. Agora, se você enxergar que os fundos imobiliários eles não são direcionados para um ganho patrimonial, diferentemente das ações, eu enxergaria isso como uma oportunidade, primeiro, de estudo, para enxergar se esse fundo imobiliário ele faz parte do seu portfólio e do seu apetite a risco. E além disso, se você enxergar que a localização desse fundo imobiliário ela é de prestígio, ela é de alta qualidade e que, saindo Americanas, muito provavelmente um outro player vai entrar ali dentro, talvez seja interessante você aportar nesse fundo ou pelo menos estudar se ele faz parte ou poderia fazer parte do seu portfólio. Mas o que eu quero trazer para vocês, e aí a gente termina e eu vou trazer vocês aqui para a tela para mim, que eu ouvi muito de diversos gestores, ouvi de casas de análise que, uma vez saindo Americanas, inclusive da participação de mercado, aquela fatia que ela fazia parte vai ficar aberta e outros players, consequentemente, vão acabar abocanhando essa parcela. E isso vai gerar um lucro muito grande para outras empresas e a necessidade de galpões logísticos para atender essa demanda que vai ficar vaga, porque as americanas não vai mais conseguir cumprir. Claro, eu não estou querendo dizer que a Americanas ela vai falir ou alguma coisa do gênero. Eu enxergo que dentro de uma recuperação judicial, considerando o plano que houver ali para uma reestruturação da empresa, é possível que no longo prazo ela consiga se reerguer. No entanto, um roubo de 40 bilhões para uma empresa do varejo, que nós sabemos que tem uma margem líquida muito reduzida, é um pouco complicado. Mas eu acredito que há gestores bastante competentes e que vão conseguir estabelecer um plano para reestruturação. Afinal de contas, ninguém fica feliz quando uma empresa fale, porque afinal de contas nós temos uma empresa que arrecada tributos, uma empresa que gira economia e principalmente que gera empregos. Então imagina você despender valores muito altos para você pagar, por exemplo, os funcionários que você vai ter que demitir e essas pessoas talvez não consigam se recolocar no mercado de trabalho ou pelo menos não numa velocidade tão boa a ponto de você ter uma absorção dessas pessoas. Porque se você abre sei lá, 1 milhão de vagas de emprego, só que você tem, sei lá, 5 milhões para completar essa quantidade de vagas, muitas pessoas vão ficar de fora, e é isso que aconteceria se a Americanas ela efetivamente fechasse as suas portas. Muitas pessoas ficariam desempregadas e não conseguiriam uma colocação tão rápida. Então, para que a gente consiga encerrar esse vídeo de uma forma bastante clara, GGRC é uma oportunidade? Eu particularmente tenho esse fundo no meu portfólio, ele talvez no momento eu vá deixar um pouco de stand-by, eu vou esperar um pouco para ver o que vai acontecer com a recuperação judicial das lojas americanas, porque talvez se esse plano de recuperação judicial não for aprovado na Assembleia, é muito provável que ela entrará em falência e aí nós teremos que saber o que vai efetivamente acontecer com o destino de curto prazo do GGRC. Por que eu digo curto prazo? Porque se nós enxergarmos que praticamente 19% da receita do fundo, da distribuição dos rendimentos, vem das lojas americanas, nós consequentemente vamos ter um desfalque ali de rendimentos e a cotação ela vai sofrer muito com isso. Só que, mais uma vez, é importante lembrar que fundo imobiliário é localização, é qualidade do ativo. E eu particularmente enxergo o GGRC como um ótimo fundo imobiliário, com uma localização prestigiada e que colocou ali no seu relatório que aquela área ela está sendo locada por um valor abaixo da média do mercado. Ou seja, nós temos a possibilidade de ter um rendimento ainda maior no futuro. Por isso que você, investidor de longo prazo, deve enxergar isso como uma oportunidade, mas enxergar também com bastante cautela aquilo que vai acontecer no curto prazo para que você possa aproveitar melhor a cotação do mercado, aproveitar uma entrada um pouco melhor no ativo. Então, espero que tenha ajudado, espero que tenha clarificado um pouco dessa situação que é bastante conturbada, é bastante triste, mas é interessante que você saiba para melhor empregar o seu dinheiro para que você consiga, claro, alcançar sua liberdade financeira com o menor gasto possível. Então, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!